Olá, boa noite. Mais uma entrevista do ciclo de entrevistas Mulheres que Fortalecem Mulheres. Muito feliz de estar aqui. Janete está chegando. Essa noite promete, vai ser maravilhosa. Hoje com Janete e com Maíra. Ambas são da Free Soul Food, uma empresa de alimentação saudável, alimentação inclusiva, mulheres empreendedoras, mulheres que vão trazer informações sobre como outras mulheres podem seguir no ramo do empreendedorismo feminino. Janete já está aqui me chamando, vamos lá. Seja muito bem-vinda, minha querida. Vamos lá, será que eu consegui chamar a Janete para chegar? Ei, sua maravilhosa! Eu adoro isso, viu? Eu acho que eu vou sair e entrar de novo porque eu adoro maravilhosa. Querida, que delícia te receber aqui para esse papo. Olha, estou muito feliz, já começo te agradecendo demais. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto você é uma mulher inspiradora, o quanto eu tenho uma honra maravilhosa de ter tido a oportunidade de te conhecer virtualmente e pessoalmente, né? Pois é, viu? Nós tivemos esse Olá. privilégio, né? Maravilhosa. Ó, Maíra chegando também. Vamos lá. Hoje eu teria a honra de entrevistar Maíra e Janete, ambas são da Free Soul Food. Ei, minha querida! Tudo bem, sua maravilhosa? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, muito obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aqui. Não, eu estou super feliz pelo convite, por estar junto com você nessa noite quente. É, muito, muito quente, verdade. Olá, a Fabiana está aqui com a gente hoje, mulheres lindas. Ô, Fabi, obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente. A Fabi seguia a gente lá no Feministas no Fogão, estava sempre com a gente lá e nos dava a honra de participar também. Vou falar também o que é o feminista, as pessoas que não sabem, né, deste nosso encontro clubhouseiano, vamos chamar assim, né? Esse grande culpado por isso. Tem bastante gente chegando, muito obrigada por estarem aqui. Bom, eu vou me apresentar e aí eu já sigo apresentando as meninas para a gente já seguir aí com esse nosso papo. Eu sou Cláudia Jordão, eu alimento esse perfil Mulheres que Me Habitam, que é um projeto que tem uma pesquisa voltada para relacionamentos abusivos, violência doméstica. Foi uma pesquisa que começou para se tornar um livro, se tornou um livro, mas eu tenho dito que Mulheres que Me Habitam se tornou um projeto que está para além do livro, que hoje tem esse ciclo de entrevistas, Mulheres que Fortalecem Mulheres, mas tem outros projetos acontecendo pessoalmente. Amanhã, já vou falar, para avisar as pessoas, eu estarei na Biblioteca Monteiro Lobato, aqui de São Bernardo do Campo, para falar sobre o livro. Dia 19 também tem um evento para rolar por aqui em São Bernardo, fiquem atentos, é um evento bem bacana que a gente está fechando essa pauta. E no dia 26, meninas, preparem-se. Janete e Maíra, vocês já estão convidadíssimas. Dia 26 estarei em São Paulo com nada menos que Luciana Teles e Cris do Livre de Psicopata para uma roda de conversa sobre violência doméstica e relacionamento abusivo. Então, vocês já são super convidadas. E eu concordo com você, Elaine Chaves, Janete é uma potência. Elaine é uma linda, uma querida. Ah, gente, muito obrigada. E agora, então, falando dessas mulheres maravilhosas, esse projeto, falei um pouco do Mulheres que Me Habitam, que fala sobre relacionamento abusivo e violência doméstica. Este mês de março, é movimento, é luta pela libertação e pela liberdade, né, e pelo fortalecimento de mulheres. Então, nós já tivemos aqui
a Luciana Teles para falar sobre as fases do relacionamento abusivo, falar um pouco sobre dependência emocional. Já tivemos também a Cris, que alimenta o perfil livre de psicopata, é uma ex-vítima de violência doméstica, que também falou muito sobre como foi a experiência traumática, a experiência ruim e o que ela tem transformado essa experiência numa ferramenta de luta. Semana passada também recebemos aqui a Renata Lopes, para falar quais são os caminhos da denúncia, como que as mulheres devem agir perante o judiciário, como assessoria jurídica ou não. Estas entrevistas já estão disponíveis, não só aqui no Mulheres que Me Habitam, mas também já estão lá no podcast Mulheres que Me Habitam, que tem um canal lá no Spotify. E hoje eu tenho a honra de receber Janete Costa e Maíra Costa. São duas mulheres empreendedoras que não só empreendem, mas também fazem a diferença. Elas causam uma transformação social na vida de outras mulheres. A Janete e a Maíra, elas estão à frente da Free Soul Food. E além de eu ler aqui um mini currículo maravilhoso dessas duas, porque eu faço questão de contar para vocês quem são elas fazem a diferença na vida de mulheres imigrantes, mulheres pretas em situação de violência, em situação de vulnerabilidade. Elas oferecem não só uma condição digna de trabalho, mas elas oferecem também uma dignidade para que essas mulheres consigam transformar as suas vidas e terem as vidas dignas como todas nós devemos ter sempre, não é? Bom, Janete Costa, antes de eu falar, né, sobre essa mulher que tem aqui uma infinidade de características importantes, olha a Cris aqui com a gente, nos chamando de deusas, olha lá, ela também. Eu e Janete nos conhecemos em março do ano passado, num aplicativo chamado Clubhouse. Eu estava com uma sala neste aplicativo do Mulheres que Me Habitam para falar sobre violência doméstica, relacionamento abusivo. E Janete foi até a sala, nos conhecemos, soube ali que Janete é culinarista, além de uma imensidão de outras possibilidades do seu currículo. Ela ama, né, a falar sobre alimentação, e é uma empresária do ramo da alimentação. E ali eu também gosto de uma cozinha. Janete, vamos criar uma sala aqui nesse Clubhouse, Feministas no Fogão? Ela disse assim para mim, aí você me pegou de jeito, aí você me atravessou que não teve jeito. E é isso, gente. Há um ano estamos eu, Janete, Raíssa, Daiane, a Jana, a Vanessa, mulheres incríveis fazendo toda semana essa sala em que a gente fala sobre alimentação saudável, mas também trazemos vários temas para que a gente possa discutir. Porque lugar de mulher, como a gente diz lá, é onde a gente quiser. Mas bora para esse papo então, que é o seguinte, Janete é chefe culinarista autodidata, que teve como inspiração as influências da cozinha ancestral. E como vegetariana, fez uma releitura da cozinha com uma pegada mais saudável, para atender a necessidade advinda com a diabetes, que assim a exigiu. Quanto ao vegetarianismo, ela desenvolveu receitas a partir de leites vegetais, substituição de ovos, farinhas diversas, uso de oleaginosas, que são fontes de gordura boa, produtos ricos em carboidrato bom, para não correr o risco de aumentar o açúcar no sangue, mesmo que o alimento seja vegetariano. O grande interesse e pesquisa na área de alimentação dela, por conta de ser vegetariana. O curso de alimentação sustentável ela já fez, cultivo e manejos de ervas e temperos para uso doméstico, jardinagem, teoria e prática de compostagem doméstica pela Uma Paz, curso de alimentação viva, sucos verdes pela Uma Paz, curso de uso integral dos alimentos. E aí eu vou dar uma pausa aqui para falar. Esta condição de uso integral dos alimentos é um show todas as terças-feiras que a Janete traz para a gente na Sala dos Feministas, mas também já deu a oportunidade da Free Soul Food ser reconhecida por conta destas
destas condições que elas aplicam dentro da Free Soul Food e que causam grandes impactos sociais. Bom, e aí a Maíra, ela é uma empresária de impacto social, sócia proprietária da Free Soul Food, é empresa de alimentação natural que atua na valorização da mulher. Ela é vencedora da primeira edição do AUI, é finalista brasileira da primeira edição do Programa de Aceleração de Impacto Social, Empreender com Impacto, e membro fundadora da Rede de Líderes do Facebook, embaixadora do programa Ela Faz História, especialista em qualidade e produtividade, pós-graduanda pela USP, pela Poli-USP, e atuou por 15 anos na área gráfica. Gente, eu poderia ficar aqui falando muito sobre o currículo de vocês, que ele não para, né, nessa questão burocrática aqui. Mas eu quero muito ouvir vocês. Primeiro eu vou passar a palavra para vocês e vocês falem sobre vocês, sobre a Free Soul. Depois a gente começa esse papo de hoje para falar sobre empreendedorismo feminino. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui. Bom, super obrigada. E aí, vamos começar pelo mais velho, que eu acho que é o mais correto, né? Gente, olha, eu sou da Free Soul Food. A Free Soul Food é uma empresa que tem 6 anos. Ela iniciou de uma provocação que eu fiz para a Maíra, porque Maíra estava fora do país, eu queria que ela voltasse. Nós tínhamos essa questão de fazer comida todos os dias juntos. Fazia 2 anos que ela estava fora, e todos os dias eu fazendo o almoço, ela fazendo a janta, fazíamos juntas, à distância, conversando, essa coisa toda. E aí eu a provoquei para que voltasse para casa. Eu falei para ela, eu estou pensando, eu estava aposentada. Falei, mas eu estou pensando em comprar um restaurante. O que você acha? Aí você volta para casa e a gente abre juntas. E aí ela me respondeu com todo o amor do coração, que ideia de jirico. Você parece doida. Você está aposentada. Isso não se faz. Mas... passamos 2 anos conversando, discutindo, fazendo planos de negócio. À medida que a gente começou a pesquisar, eu fiquei meio preocupada, falando não. Ixi, agora fiquei preocupada porque eram muitas demandas, se falava muito de que se trabalhava uma quantidade absurda de horas, eu estava aposentada. Então eu falei, não quero ficar sofrendo desse jeito. E aí eu falando não, ela falando sim. E aí mudamos. E aí, no final, começamos e chegamos onde estamos. Eu sou Maíra da Costa, então sou sócia proprietária da Free Soul, filha da Janete. Foi muito boa essa história que a minha mãe falou, porque, na verdade, eu particularmente passei por um período que, um pouco antes de ir para a Itália, me descobri intolerante à lactose e desenvolvi uma relação muito difícil com a comida. Eu sempre gostei muito de cozinhar, então quando eu estava em casa, cozinhava para mim, tudo dava certo. Toda vez que eu saía na rua e ia comer fora, eu ficava com muito medo se eu ia ou não passar mal. Então foi um período muito difícil. E aí, essa coisa de estar na Itália, uma série de situações, dificuldades. Mas aí, quando minha mãe trouxe essa ideia da empresa de comprar um restaurante, eu achei absurda. Detestei a ideia, mas eu nunca imaginei que a gente ia chegar onde chegou, ia conseguir tantas coisas, e principalmente ia influenciar tantas pessoas. Então, para mim, a Free Soul Food, ela veio como um grande presente. Maravilha, maravilha. E a Free Soul Food, ela não é um presente para vocês apenas, né? Ela se tornou um presente para outras pessoas que fazem parte da história da Free Soul. Eu acho que a gente pode começar comentando, eu acho que tem algum microfone, não sei se é aqui está dando um chiadinho. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo o chiado. Já? Será que é o teu? Desliga o microfone um pouquinho para a gente ver, por favor. O meu? É possível? Você consegue? Não. Melhorou alguma coisa. Melhorou? Eu acho que era aí. Você tá com fone de ouvido, será? Não? Eu não.
Será que eu Agora preciso melhorou. colocar o fone? Agora melhorou. Não. Não, agora melhorou. Tá ótimo agora. Voltou. Fica perto desse microfone aí, que acho que melhora. Fica mais pertinho aí do celular. Bom, vamos lá. Já que a gente já conheceu um pouquinho da Janete, da Maíra, a pergunta que eu quero fazer, a primeira, né, que eu queria fazer, é um pouco sobre. Vocês têm sido premiadas, tá chiando muito, a tia Ruth está falando já. Chega mais Ai, a perto. Mas, Eu não sei. Rosal, Ó, porque o pior é que Ai, será que é porque eu estou com o iPhone? Era melhor o outro? não sei. Não, Mas eu porque não não estava estou em chiando. fone de Quando você ouvido. saiu, quando você Você vai saiu, e voltou. é, Ah, ventilador, Janete? pode ser. Aí, a Livre descobriu. É. Deixa eu desligar aqui, então, que eu tô morrendo de calor. Ô, Já, vai passar um calorzinho, amada. E aí, melhorou? Melhorou. Então é o ventilador. Que loucura! Vamos no leque, amiga. Vamos Ah, no leque. tá bom. Bom, Vou mas pegar vamos aqui lá com a minha então. aguinha. A gente vai esquentar de outra forma. É o seguinte, a Free Soul, né, ela tem uma política em que ela tem sido premiada por vários aspectos de impacto social, ambiental e de sustentabilidade. Eu queria muito ouvir vocês agora para falar um pouco sobre essa política da Free Soul, sobre o aproveitamento integral dos alimentos como forma de economia e sustentabilidade e a criação de novos alimentos a partir destes reaproveitamentos. A gente começa a falar um pouco sobre essa política que a Frisson instaurou, né? Para depois a gente adentrar aí sobre as práticas empreendedoras que vocês foram desenvolvendo, que não deixa de ser uma prática empreendedora também. Na verdade, Cláudia, isso é muito, muito ligado à nossa ancestralidade. Era alguma coisa que a nossa família sempre praticou e nós trouxemos para dentro da Frisson. Então, nós iniciamos a Frisson já com esses conceitos que a gente desenvolvia em casa. Nós fazíamos naturalmente, era algo que a gente praticava. Na minha casa, nós sempre tivemos horta, nós sempre fizemos, nós mesmos que cuidávamos da horta. Então, a gente sempre aprendeu a utilizar o alimento de diversas formas. Eu falo que, para mim, era muito engraçado, porque eu não sei como, nem sei porquê, só sei que acontecia, que eu era muito pequena, eu me lembro muito pequena, e eu tinha panelinhas de verdade. Minha mãe deixava a gente pôr fogo, fazia comida, e aí levava para ela experimentar. E era muito interessante. Desde aí, a gente já tinha essa prática de fazer, fazia tudo, e ela falava, não tem sal, não tem isso o quê, tá, falta isso, falta aquilo. E com isso você vai desenvolvendo o gosto, porque a gente brincava com a comida, fazia tudo. E lá sempre aprendemos a utilizar integralmente o alimento. E depois, com a Frisson, nós descobrimos, porque aí começamos com essa questão de mensurar. Quando você usa integralmente o alimento, você chega a diminuir de 40% a 60% a geração de resíduos. Para o meio ambiente, é um impacto enorme que você deixa de causar, entendeu? Então, eu acho que é sensacional. Desculpa, não pode falar, Cláudia. Não, pode continuar. Não, eu ia falar só que e é uma coisa que a gente não acabou fazendo, quando a gente fez, era só porque a gente acreditava que tinha que fazer daquele jeito, que a gente, na Frisson, a gente acabava adotando várias práticas, porque a gente entendia que se a gente quisesse uma sociedade melhor, que partia, as iniciativas, elas precisavam ser nossas, nessa construção do que a gente acredita que é o melhor e que é a forma correta de se fazer. Independente a gente não estava tão preocupado enquanto como que o outro ia nos enxergar, mas sim o que a gente acreditava, a forma que a gente acreditava que deveriam ser feitas as coisas.
Gente, a Free Soul, ela é uma empresa no ramo de alimentação, acho que já deu para vocês entenderem, né? Ela é uma empresa muito preocupada, sim, com o alimento, como disse a Maíra, que vai entregar, né? O que vai entregar, não só o alimento, mas não é só o cliente, né? Qual é o impacto social, ambiental, sustentável? É uma responsabilidade, efetivamente, que a Free Soul tem com a sociedade. A Free Soul, hoje, ela tem clientes como a Avon, Natura, MASP, Caixa Cultural, BASF, JP, XP a BASF e a XP, entre outras. E são empresas que também dialogam com esses princípios que a Free Soul acredita, né? Então, eu acho que, primeiro que eu fico muito orgulhosa, assim, sabe, de ter na minha história mulheres como vocês fazendo a diferença não só na vida de outras mulheres, como na vida da sociedade, assim. Duas mulheres pretas que têm muita responsabilidade, né, com a sua ancestralidade, que tira da mesa da sua casa e que leva para a mesa dos seus clientes, das pessoas com quem ela trabalha. Adélia chegando, oi querida, muito obrigada por você estar aqui. A Adélia é uma parceira incrível e eu tenho muito prazer em apresentar Janete e Maíra, que eu sempre falo para a Adélia, que são pessoas maravilhosas. Bom, a gente entendendo agora sobre essa responsabilidade que a Free Soul, que a Janete e a Maíra têm, né, com o preparo dos alimentos, em impactar minimamente, né, o meio ambiente. Vocês vão entender agora essa minha pergunta e acho que é aqui que elas vão começar a desenrolar esse lugar de por que mulheres que fortalecem mulheres e por que elas estão aqui. Bom, já era uma proposta desde o início, porque Janete e Maíra, como eu disse, a Free Soul contrata mulheres imigrantes, mulheres em situação de vulnerabilidade, sobretudo mulheres pretas, mulheres em situação de violência. Já era um projeto, quando vocês pensaram o desenho da empresa, vocês pensaram que seria desta forma? As colaboradoras que viriam seriam estas colaboradoras? Ou esse desenho foi acontecendo e vocês entenderam que era nesta frente que vocês deveriam atuar? Eu acho que esse desenho ele foi acontecendo. A gente tinha uma ideia de que a gente queria contratar mulheres porque a gente entendia a dificuldade que nós tínhamos na sociedade como mulheres negras. Mas a gente não pensava tanto nas imigrantes. A ideia das imigrantes foi da minha mãe. A minha mãe que quis contratou, insistiu muito comigo para fazer a primeira contratação, que foi da Domingas. A Domingas surgiu na nossa vida, era uma pessoa que estava numa situação de semi-escravidão, toda difícil, e a minha mãe queria que dar uma oportunidade para Domingas. Eu fui bem resistente na época, não queria, que eu falava para ela que nós não éramos ONG, nós éramos uma empresa. Mas ela insistiu bastante e a gente acabou dando uma oportunidade, e eu acho bem legal colocar isso, porque eu nunca percebi eu percebi quanto eu estava errada. Porque a Domingas foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. Porque a Domingas era uma pessoa que já estava 7 meses no Brasil, em São Paulo, naquela época, mas não conseguia conhecer a cidade, andava quilômetros às vezes, porque tinha medo, vergonha de pegar ônibus, de perguntar as coisas para as pessoas. E aí, quando ela chegou, ela tinha uma série de questões em relação à cidade e a, de fato, ser incluída na cidade e na comunidade. E nós, em contrapartida, tínhamos um problema muito sério na hora de fazer a contratação de funcionários. Porque os funcionários, quando você trabalha na área de alimentação, as pessoas acabam tendo uma rotatividade muito grande, uma produtividade baixa, tem uma série de problemas. E aí a Domingas era uma pessoa que estava sempre animada, não faltava, sempre vinha. E em contrapartida a gente conseguiu, a partir do modelo que a gente tem de valorização e também de fazer com que as pessoas de fato participem, vão aos eventos, entrem em contato com as pessoas, ela foi ganhando confiança, conhecendo a cidade, explorando, tanto que chegou em um determinado momento que ela encontrou uma outra oportunidade, que era bem melhor para ela, e ela foi embora. E a gente acha isso incrível. E a gente entendeu, a partir da experiência com a Domingas,
que talvez nós fôssemos um processo de fortalecimento para essas mulheres. Algumas ficariam, outras passariam, mas que a gente faria parte desse percurso delas. E, de uma certa forma, isso também tem um pouco relação com uma experiência minha pessoal, porque o que acontece? Eu morei na Itália, né? E quando eu morei na Itália, eu percebia muito que, quando a gente fala de imigrantes, existem muitos tipos de imigrantes diferentes e eles são tratados de formas diferentes. Então, tem imigrante classe A, B, C, D. Um imigrante aqui no Brasil que ele é europeu, sei lá, italiano, espanhol, ele é tratado, não é tratado da mesma forma que um boliviano, que um angolano, que um haitiano, entende? Então tem essas diferenças. Tinha lá na Itália, como tem aqui também. E aí a gente queria perceber o que a gente podia fazer diferença na vida dessas mulheres. Que máximo, que lindo. Eu fui ficando arrepiada aqui, Maíra, com essa história da Domingas, principalmente. E é tão importante quando a gente entende as experiências que nos atravessam e a gente pensa, não, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a diferença na vida das pessoas que cruzarem o meu caminho e que se estejam ali numa mesma condição que eu já estive, né? Ou que eu esteja. É linda essa história. Uma vez, Janete, você comentou comigo, aqui no Brasil, antes de eu fazer essa pergunta, aqui no Brasil, segundo o Ministério Público, 1 a cada 4 mulheres não denunciam as suas relações abusivas, né, relações de violência doméstica. 1 a 4 mulheres não denunciam justamente por conta da dependência financeira. Elas não saem de casa porque estão numa condição, infelizmente, né, em que elas não dão conta de sobreviver. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas eu me lembro de uma história, Jean, que você contou, de uma mulher em que a mãe pagou a passagem dela para ela vir embora para o Brasil. Porque ela estava numa situação de violência e de isolamento na casa dela. E um dia a mãe foi visitá-la e escondido. Bom, conta melhor, você sabe contar melhor essa história. Por favor. Eu acho que foi uma coisa tão, para nós, foi muito absurdo de saber que essa mulher, a mãe foi visitá-la e ao chegar lá, saiu, pediu, conversou, ficou, saiu, voltou com uma passagem do Brasil. E ela saiu de casa com a mãe e chegou no Brasil do corpo. Então, para mim, quando nós pensamos em violência... Está travando para nós? Travando. Peraí, Janete. Oi, Jean. Está travando. Volta um pouquinho a história. Aí, tá travando. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a minha mãe volta, eu vou contando a história. Tá. Na verdade, o que a gente descobriu? Entendeu que essa mulher, a mãe dela, ela morava, na verdade, não morava no país dela de origem, morava num outro país, e a mãe dela foi visitá-la nesse país. Aí, quando chegou lá, entendeu a situação que ela estava vivendo, e aí, no dia que a mãe dela deveria regressar para o país dela de origem, que é o país delas, o que ela fez? Ela deu uma passagem para a filha e fez a filha vir para o Brasil. Então, ela, na verdade, chegou com a passagem, fez ela quase que sem mala, sem coisas, e ir direto para o aeroporto e ir embora. E colocou ela no voo para o Brasil. E o que eu achei mais alarmante, essa semana eu tive uma reunião com o pessoal da Missão Paz, que é um grande parceiro nosso na contratação de imigrantes, e ele estava falando que o número de mulheres que elas saem, ou mulheres, não só mulheres, de homens e mulheres que saem dos seus próprios países por conta de violência, de abuso, é absurdo. Tanto que, infelizmente, ele até trouxe um dado que tem muitas mulheres trans
que saem também do Brasil e vão para outros países porque elas se sentem ameaçadas aqui. Que eu nunca imaginei que isso fosse possível. Então, é uma coisa que acontece aqui dentro do nosso próprio território. É. Nós somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo, né, Maíra? É. Nós não podemos esquecer ainda que desses números, 70% são mulheres pretas, né, que sofrem feminicídio. A mulher, ela infelizmente, ela sofre uma vulnerabilidade de segurança no mundo inteiro. E esses países, enfim, como o Brasil, como o Haiti, que eu sei que vocês têm bastante mulheres do Haiti, são países que, infelizmente, a violência ela é banalizada a tal ponto de que os números de feminicídio são extremamente alarmantes, né? Eu sinto muito, assim, muito. E hoje, então, aproveitando, vamos lá, depois dessas histórias dessas mulheres, vocês conseguem dimensionar o impacto que a Free Soul tem na vida dessas mulheres? Vocês conseguem acompanhar, né? Porque eu acredito que tenha um caminho, que nem você conta sorrindo que a Domingas foi embora. E a partir do momento que vocês entendem, né, que a Domingas fez uma passagem, né, que talvez seja esse lugar em que a Free Soul está assumindo, do lugar da passagem para a transformação da vida dessas mulheres. Fala um pouco sobre esses impactos, por favor. Mãe, você consegue falar? Eu não sei, porque... Você quer falar, mãe? Eu Já não sei se ela tá... tá Eu não cortando, sei se tá ela tá... caindo, né? Tô falando e quando ela conseguir, ela fala. A Tá. Domingas, a experiência da Domingas é incrível, mas uma outra que marcou bastante a gente, e eu sei que se a minha mãe estivesse aqui, ela falaria, é da Gertrudes. A Gertrudes, ela é uma haitiana que ela chegou no Brasil, ela tinha começado a fazer enfermagem no Haiti, aí ela chegou no Brasil, só que ela não conseguiu fazer a tradução e adaptação do diploma dela aqui no Brasil. E aí o que ela fez? Ela teve que fazer o curso novamente, mas depois, e ela trabalhava lá com a gente. E aí, em um determinado momento, ela conseguiu uma bolsa numa universidade de Brasília, e ela foi para Brasília, e hoje ela trabalha na Santa Casa, aqui em São Paulo. Então, eu acho, e ela é uma pessoa que faz contato com a gente, que mantém contato, e que é muito feliz pela oportunidade, pela essa passagem. Então, a gente percebe, tem algumas funcionárias que não são casos isolados e que aconteceram essa situação e a gente fica feliz de fazer parte de um momento de fortalecimento na vida delas. Você quer completar, mãe? Eu não sei, vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora tá. Eu só queria dizer também, eu não sei se você chegou a falar, porque eu caí, sobre as meninas que acabaram indo para outros países. Nós tivemos uma que, depois de passar pelo Brasil, foi embora para o Canadá. Tivemos uma que ela era de Angola, foi para Bolívia. Então, elas continuam fazendo se fortalecem e vão para além. Isso eu acho que é muito bacana. É sensacional você perceber que você fez parte da história dessas mulheres. Não, mas o que eu amei foi a Verônica, que depois de trabalhando na Free Soul, voltou para o país dela de origem para tirar férias. E ainda mandava foto para mim da República Dominicana, das praias, na praia, para mim, eu trabalhando, eu falava, Verônica, deixa de ser cara de pau. Ai, gente, vocês me emocionam, gente, porque, gente, Janete e Maíra, é isso, assim, é essa energia sempre. Eu vou contar a nossa experiência. A Janete e a Maíra me convidaram para fazer uma simulação de entrevista, né, com algumas mulheres que elas estavam aliás, eu nem sei que fim que deu, vocês não me contaram, depois vocês me contem. E elas, olha, Cláudia, a gente precisa de uma atriz, né, para fazer o papel da contratante e a gente está, né, precisando de alguém para que ela possa se apresentar com alguém que está apresentando os nossos produtos. E fui fazer essa proposta para elas. Eu conversava com as meninas antes como se fosse, né,
teatro, e as meninas apresentavam os produtos para mim, e depois nós íamos as três conversar com as meninas. A forma como Janete e Maíra acolhiam essas mulheres passava muito longe desses processos seletivos formais que a gente está acostumado. Passa muito longe disso. Eu estou muito emocionada de falar com vocês, eu fico até com a voz embargada, porque era um acolhimento a estas mulheres e elas sofriam muito a cada final de seleção, a cada final de conversa, porque elas queriam acolher todas, né? Então, começa aí. As pessoas com quem elas têm contato para trabalhar na Free Soul já se sentem parte de um universo em que mulheres estão ali primeiro para acolher mulheres. E aí as pessoas entram nesta empresa com um lugar de entrega e de partícipe e de colaborador efetivamente na íntegra da palavra, assim, que é uma relação muito horizontal. E isso é muito bonito na história de vocês. E que não é à toa que vocês têm recebido muitos prêmios, e aí a empresa está em constante, vocês estão em constante capacitação. A empresa, ela tem, nessa capacitação, ela traz não só reconhecimento, mas ela traz a cada ano crescimento, reconhecimento, visibilidade. Estas mulheres, Janete e Maíra, estão neste momento, e não estão aqui por isso, gente, estão aqui pelo trabalho que desenvolve, que eu sou apaixonada pelas duas. Mas neste momento, elas estão passando nos intervalos ali da Rede Globo, naquele projeto Vai de empreendedorismo. A Free Soul está sendo apresentada para o Brasil, isso me arrepia, porque vocês merecem. O trabalho que vocês fazem, o impacto que vocês causam na vida de outras pessoas, sobretudo de outras mulheres, mulheres pretas, merece todo esse reconhecimento. E aí, pensando, meninas, em mulheres em situação de violência, a gente sabe que muitas não saem por conta da dependência financeira. Muitas mulheres, como eu já disse, 1 a cada 4 mulheres neste país está nessa relação de violência porque não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe como sustentar os próprios filhos e sair dessa relação de submissão. E aí nós vemos muitas mulheres neste lugar de cuidadoria da família, né, nos afazeres domésticos, sem nenhuma remuneração. Essa é uma realidade, não só no nosso país, mas de muitos países. E não tem nenhuma garantia durante a vida inteira, passa às vezes uma vida dentro dessa realidade dos trabalhos domésticos, sem garantia, né, nenhuma de renda. E aí isso coloca cada vez mais essas mulheres em situação de submissão, de vulnerabilidade. E aí a gente sabe que algumas começam a buscar saídas, né? E começam pequenos negócios enveredando aí para caminhos que levam essas mulheres a monetizar aquilo que elas fazem bem no cotidiano doméstico delas. Então, eu queria, assim, eu sei, Maíra, que você e a sua mãe, as duas, têm uma forte relação aí com todas essas instituições de capacitação. O que eu queria agora é quais caminhos que as mulheres podem buscar gratuitamente para se capacitarem, quais órgãos oferecem para que essas capacitações aconteçam. Você quer falar, mãe? Posso falar? Não sei. Pode ir falando, porque eu começo aí, trava, eu prefiro que você fale. Então tá bom. Aqui tá bem, não, é que eu vi que agora estava funcionando, por isso que eu ia falar se você não queria. Mas tudo bem. De qualquer jeito, assim, a gente tem... Bom, eu sempre, quando me fazem essa pergunta em relação à capacitação, eu respondo Sebrae, Sebrae, Sebrae. Eu acho que Sebrae é o primeiro lugar. Logo quando a minha mãe teve a ideia de comprar o restaurante, que ela foi, eu pedi para ela ir na Associação de Bares e Restaurantes,
na reunião lá. Quando ela voltou, eu achei interessante o negócio e fiz um curso no Sebrae online, no site, de plano de negócios. Todo mundo fala, ai, fazer plano de negócios, que chatice. Mas eu acho assim que é extremamente importante. Quando você coloca a sua ideia no papel e escreve, apesar de que, se você me pergunta, nossa, Maíra, então quer dizer que a Frissol que você imaginou e fez lá no seu plano de negócio é exatamente a Frissol que existe hoje? Não, não tem nada a ver. Só que esse exercício de você colocar no papel e pensar, analisar, discutir, te dá uma série de ferramentas para quando você tira a ideia do papel, vai para a prática e precisa praticar a resiliência. Porque o que eu digo que o universo do empreendedorismo exige de você todos os dias essa tal dessa resiliência. Porque você acha que está tudo maravilhoso, funcionando como você estava sonhando, aí vem uma pandemia. Aí você acha que está tudo maravilhoso, como você sempre sonhou, aí vem, sei lá, uma crise econômica. Então, eu acho que, por isso que é importante você praticar a resiliência. E eu acho que quando você põe isso, escreve no papel, você exercita isso. E eu acho que o Sebrae ajuda muito nesse sentido. Então, eu fiz o plano de negócios. Quando, no final das contas, eu voltei da Itália, cheguei da Itália no Brasil, eu tinha esse plano de negócios, eu fui até o Sebrae. Porque, na verdade, quando eu voltei, a gente tinha duas ideias diferentes. E aí eu fui no Sebrae com essas duas ideias e eles ajudaram eu conseguir fazer a avaliação de qual ideia podia ser mais interessante. Depois, quando a gente começou nos primeiros passos, a gente descobriu no Sebrae que eles tinham um grupo setorial que chamava, no começo chamava, quando a gente entrou, chamava Receita do Lar, Receita de Sucesso, depois Alimentação Fora do Lar. Receita de Sucesso e Alimentação Fora do Lar. Mas, basicamente, o que eram esses grupos? Eram grupos de X empresários, todos da Zona Norte, que era a região onde a gente estava atuando, todos da área de alimentação. E aí, quando você entra para um grupo que você encontra 30 outras empresas muito parecidas com a sua, você consegue, primeiro, te dar aquela sensação de, ai, não estou sozinha nesse mundo. E segundo, você consegue trocar muito. Eu não sou da área de alimentação. Você é, mãe, da área de alimentação? Você é? Da área de alimentação? Mãe, eu tô te fazendo uma pergunta. Ela travou. Ela não é da área de alimentação. Então a gente não conhecia de fornecedores, não conhecia de nada disso. E aí quando a gente fez Ixi, ela tá toda travada. Quando a gente fez o curso, a gente conseguiu descobrir uma série de coisas, de informações e trocar. Uma outra coisa que a gente também conseguiu lá foi que, por exemplo, quando o Uber Eats ele começou a operação dele na Zona Norte, na nossa região, eles entraram em contato com a gente, porque a gente era um delivery de alimentação saudável, não tinham muitos ali naquela região, mas eles ofereceram uma condição absurda para a gente entrar na plataforma. Mas aí eu peguei e falei para eles, olha, eu faço parte de um grupo que tem outras 30 empresas, todas da área de alimentação, todas aqui da Zona Norte. Se a gente entrar em várias empresas, você não consegue uma condição melhor? Aí eu apresentei para o grupo se interessou, a gente entrou em contato com o Uber Eats e eles apresentaram uma condição que era muito favorável. Porque uma empresa é uma coisa, 30 empresas têm um outro peso. E a gente, além de ter conseguido isso com o Uber Eats, conseguiu também fazer uma negociação na época com o PagSeguro e a gente conseguiu reduzir as taxas do cartão na ordem de 60%. Então, eu acho que o Sebrae foi um excelente parceiro para a gente no início da empresa. Depois de um determinado... A gente ainda continua super assim, conectado, ligado com o Sebrae. Mas agora a gente tem feito... Depois que a gente se entendeu como uma empresa de impacto social, a gente acabou fazendo outras capacitações. Mas se capacitar é essencial. Essencial nesse processo. Janete, quer complementar alguma coisa? Ai, tô travado ou tô falando?
Que coisa. Tá falando, tá falando. Olha, Jana, para tudo. A gente tem alguns comentários. Vou deixar você falar, depois eu falo dos comentários. Vou aproveitar que a sua internet está Uma boa. coisa que eu acho sensacional também é um programa chamado Mais Mulheres, da Prefeitura de São Paulo, que também tem uma série de ferramentas que ajudam muito as pequenas empresas, as pessoas que querem empreender e mulheres que querem empreender e ajudam demais. Então, o Mais Mulheres é um outro processo de capacitação que eu acho sensacional. Eu penso... Tem vários programas que eu acho que são interessantes. Então, vale a pena olhar na Desampa, porque, se eu não me engano, Mais Mulheres faz parte da Desampa, né, mãe? Faz. Desampa. AD Sampa. ADE Sampa. Ótimo. Essas informações são riquíssimas. A Adélia comentou um pouco antes aqui, né, o quanto essa condição de dependência, né, os agressores contam com essa vulnerabilidade para abusar ainda mais dessas pessoas, né? Muitas pessoas elogiando vocês, mandando corações, Maíra e Janete corações. A Mafone disse que ela consegue sentir esse impacto da Free Soul, porque vocês são gigantes. Enfim, ai meu Deus. Deixa eu ver aqui. A Jana já entrou. A Jana está com a gente lá no Feminista, nossa querida. Ela já entrou aqui dizendo para tudo. Rainha Janete, amo Maíra. E é isso mesmo, gente. São mulheres que são muito queridas por onde elas passam, porque fazem a diferença na vida de muitas mulheres. Tem uma coisa que eu tenho pedido aqui, né, nesse ciclo de entrevistas, são mesmo como que a gente pode trazer luz, ser farol mesmo para muitas mulheres, né? Vamos pensar, Maíra, que alguém faz um bolo muito gostoso de cenoura, com aquele brigadeiro por cima, que a família toda gosta. É o que você sabe melhor fazer. Esse bolo ninguém faz igual, e aí, de repente, você está numa situação que você não vê saída, né? Aí ela vai oferecer para uma vizinha, de repente a vizinha passa para outra vizinha, de repente ela começa a fazer esse movimento, né, de venda, enfim, de comercializar, né, essa receita tão ancestral que seja, que poderia ser uma receita aí de família. O que você diria para essa mulher, né, você, a Janete, como que você diria para ela? Assim, o Sebrae é um caminho, você já disse, é o melhor caminho, mas às vezes ela ainda não sabe nem mexer no computador. A gente sabe que às vezes essas questões de tecnologia, nem todo mundo tem acesso ainda, infelizmente. Enfim, Maíra, o que você diria para essas mulheres, Maíra e Janete? Eu acho assim que a gente tem hoje muitos parceiros. Primeiro, não desista. Não desista. Vão acontecer dificuldades, mas não desista. Eu acho assim que às vezes o Sebrae é um grande parceiro, mas tem outros. Eu vejo que muitas das associações de bairro, elas têm muitas atividades e muitas coisas que acontecem ali que ajudam aquela localidade. Então, eu acho que isso é uma coisa. Eu percebo que uma outra coisa que tem, durante a pandemia, eu mesma participei de vários programas de mentoria. Então, eu fui mentora e vários programas que eram gratuitos para as pessoas que estavam acessando. Então, eu sei que a Feira Preta faz isso, a Rede Mulher Empreendedora faz isso. Tem agora um programa chamado Nós por Elas, que ele também é gratuito. Eu sou mentora também da Embaixada Americana. Então, tem muitos programas. Então, eu acho que, às vezes, a gente conseguir tentar acessar esses lugares. O Consulado da Mulher tem um programa, um projeto muito interessante para mulheres empreendedoras na área de gastronomia. A Feira Preta tem o Preta Hub e tem alguns labs específicos para gastronomia. Tem a Gastromotiva. Então, eu acho que, assim, é tentar buscar ajuda e entender que é importante, importantíssimo você fazer bem o seu bolo, mas o problema é que você não pode ficar só focado nisso, porque fazer só o bolo bem, mas não saber vendê-lo,
te limita. Então, você tem que saber fazer o bolo bem, mas entender que você vai precisar ou junto ou sozinha conseguir outras habilidades para conseguir fazer com que aquilo de fato vire um negócio. E pensar em entender que às vezes você não precisa fazer tudo sozinha. E que você pode fazer junto, entendeu? E que junto, às vezes, a gente vai mais longe, vai mais forte, vai melhor, entendeu? Eu acho que é isso. E às vezes é você buscar mesmo essas parcerias né, criar uma rede, né? Buscar outras mulheres, buscar pessoas que estejam ali dispostas, claro, sempre super dentro de um processo de muita conversa, muito diálogo, para que essas relações, porque eu sempre digo, né, relações quando começa a se pensar financeiramente falando, precisa ter muita confiança, né? Mas Sim, é importante entender, sobretudo, que tem saída. Fácil não é, em nenhuma sim, situação, em nada que a gente se propõe a fazer. Mas é importante a gente entender. Relações de violência, elas são a pior escolha que a gente pode. Eu falei uma palavra horrível, não é escolha. Não é escolha. Mas é talvez a gente entender que existe uma luz no fim do túnel. Né? Ficar sim, dentro de uma relação abusiva, de uma violência doméstica, eu sempre falo que as violências, a última ação de um abusador, a última ação de um agressor, pode ser o feminicídio, né? Então, sim. antes que isso aconteça, é buscar saída, é tentar encontrar caminhos para sair. Pode falar, Maíra. Uma coisa que eu também ia falar, toda vez que eu penso também nisso, nessa questão, quando a gente pensa que os dados mostram que 1 a cada 3 mulheres já sofreu ou vai sofrer durante a vida algum tipo de violência. Então, às vezes, a gente acha que a gente está sozinha nessa. E sempre tem essa questão das pessoas, por ser uma situação muito vulnerável e a gente às vezes não quer se expor. Mas eu sou uma pessoa que passou por uma situação de violência e eu sou uma pessoa que conseguiu sair da situação de violência e faço e penso sempre em formas de promover ambientes que sejam saudáveis para mim e para outras pessoas, para outras mulheres. E a gente percebe que, infelizmente, as mulheres que são imigrantes, muitas vezes, ou elas passaram, que a gente tem casos de algumas funcionárias que saíram dos seus países por conta de situação de violência, ou que vivem em situação de violência hoje, quando chegam no país. Porque a gente, infelizmente, as mulheres, independente de serem migrantes ou não, elas acabam estando numa condição mais vulnerável e são passíveis disso, né? Sim. Então, agora a pergunta é. Então, já conversamos aqui com as mulheres que vão empreender, as futuras empreendedoras, né? A gente espera que quem vai assistir, quem vai ouvir a gente lá no Spotify, Mulheres que Me Habitam, vai ouvir Maíra falando, Janete vai falar, opa, eu posso procurar estas instituições, posso me informar e vender o bolo de cenoura que minha família adora. O que eu quero saber agora é, vocês fazem muito a diferença enquanto empresárias, né? E nós temos muitas mulheres empreendendo hoje. Como é o que vocês diriam para essas mulheres que estão empreendendo sobre como fazer a diferença da forma como vocês têm conseguido fazer? O que vocês sugeririam? Quais caminhos vocês sugeririam? Vocês têm uma fala sobre isso para direcionar essas mulheres empreendedoras que já estão aí empreendendo? Mãe, fala que agora você tá funcionando. Primeiro, eu acho que não tem receita de bolo. Mas, primeiro, assim, capacitem-se, procurem uma forma de se capacitar, tenham medo, mas façam. É isso. A outra coisa que eu ia dizer, eu acho o seguinte, que eu acho que é pensar que você fazendo qualquer coisa que você for fazer, independente do que você faça, tenha certeza que você vai estar influenciando muitas outras pessoas. Porque a mulher, quando ela se propõe a fazer qualquer coisa, tanto que existem pesquisas que dizem que quando uma mulher, você aumenta a renda de uma mulher, que essa renda ela é distribuída
entre, sei lá, um número muito grande, acho que 15 pessoas. Eu sei que é um número grande de pessoas. Quando você aumenta a renda de um homem, ele normalmente, essa renda é distribuída para ele. O máximo para o número familiar. A Então, eu gente estou fica a dizendo. chorar. Então, significa que se você tenha certeza que você sempre vai estar impactando, porque a gente pensa assim, nós somos assim, então a gente sempre pensa no coletivo e acaba fazendo sempre as coisas para impactar e gerar renda e melhorar a condição, a nossa própria condição e a condição das outras pessoas que estão no nosso entorno. Então, tenha certeza que o que você estiver fazendo, você vai estar impactando outras pessoas. Maravilhosa. Gente, olha, para mim é uma honra muito grande ter vocês aqui dividindo conhecimento, dividindo estratégias, dividindo possibilidades, né? Indicando caminhos, porque esse movimento que está acontecendo aqui nesse mês de março, o único propósito dele é realmente conversar com mulheres que possam fortalecer outras mulheres. E o trabalho que vocês realizam com a Free Soul, ele é, assim, ele impacta, ele ganha prêmio, mas ele faz a diferença, é no subjetivo. Ele tem, sim, uma visibilidade nacional, ele traz um reconhecimento, né, de grandes instituições, mas eu acredito que o grande impacto que ele causa é na vida dessas mulheres que têm uma passagem pela Free Soul. Então, eu quero dizer que eu sou muito honrada de ter vocês aqui, de saber que vocês fazem a diferença na vida de muitas mulheres, sobretudo mulheres pretas, mulheres imigrantes, porque é uma empresa que já apresenta a diferença quando ela tem esse olhar também para essas mulheres que chegam ao nosso país em situações tão difíceis e que às vezes não conseguem compor, né, o nosso território por falta de oportunidade. Enfim, eu queria que vocês falassem aí agora o que vocês quiserem, né, para que a gente possa encaminhar aí para os finalmentes, porque foi uma conversa maravilhosa. Fiquem à vontade. Aproveita e fala, mãe, que a sua internet está funcionando. Ai, ela está E sem agora? áudio. Sem áudio. Ai, meu Deus. Então, enquanto ela não consegue ir lá, eu vou falando. Você conseguiu, mãe? Acho que conseguiu. Fala. Bom, Não. Ah, essa, sim. Foi. essa minha internet está me deixando louca. Hã? Põe no 4G, não dá? Será? Não sei. Olha, a Simone está dizendo, Janete me despertou. A Sim. Nadir está dando os parabéns para a Janete. Vamos aqui, então, ver quem está. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as meninas, gente? Eu falei que nós estamos indo para os finalmente, mas nem aqui agradeci a presença de todo mundo. Hoje eu estou muito ansiosa. Deixa eu ver. Ixi, agora que eu não consigo pegar mais as perguntas. Quem estava comentando? Ah, não, voltei. A tia Ruth está falando quanto se aprende na live. A Lu está dizendo orgulho em fazer parte da equipe da Free Soul. A Jenny está aqui com a gente. Enfim, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Queria muito, muito agradecer mesmo. Mas quem quiser mandar pergunta, gente, as meninas estão aqui. Acho que a gente não tem nenhuma, estou olhando aqui, mas acho que não temos nenhuma pergunta. A perguntar, mas eu não entendi por que ela não mandou a pergunta. Quem? A Janaína. Ela aqui, ó, posso perguntar. Vamos, Jana, responda. Pergunte. Como as mulheres imigrantes podem ter acesso ao Free Soul Food? Boa, Jana. Olha, não, maravilha. Pode sempre mandar para a gente pelos nossos canais aí de comunicação, então pelo Instagram, pelo Facebook,
pelo próprio e-mail, contato@freesoulfood.com.br. Mas, normalmente, quando a gente faz a contratação das imigrantes, a gente tem trabalhado com 3 parceiros diferentes. Então, a gente trabalha bastante com o pessoal da Missão Paz, que é um espaço de acolhimento que é vinculado à Caritas aqui em São Paulo. A gente trabalha também, agora tem trabalhado fazendo capacitação de pessoas em conjunto com o pessoal do Instituto Base Gênesis, que é um instituto que fica na Praça da Sé, e eles trabalham muito pensando em capacitação para imigrantes. E a gente, durante um tempo, esteve sediado dentro de um espaço chamado Casa na Luz, que é um espaço que também faz capacitação para imigrantes, especificamente na área gastronômica. As pessoas elas podem acessar esses 3 parceiros ou também podem entrar em contato conosco diretamente. Então, basicamente, seria assim. A Fabiana está fazendo uma pergunta aqui, se a FreeSoul é inclusiva. Acho que você podia falar agora, Maíra, um pouquinho mais da FreeSoul, nós falamos pouco. Quais são os serviços que a FreeSoul oferece, né? Respondendo a pergunta da Fabiana, se você puder já dar uma sequência para a gente poder também dizer quais são os serviços que a FreeSoul oferece e para quem ela oferece. Maravilha. Quando você pensa nessa questão da inclusão, a gente sempre pensa que a gente inclui todo mundo, inclui mulheres, tenta incluir todo mundo. Inclui tanto para trabalhar e pensar nessa questão da geração de renda, e também inclui as pessoas que têm algum tipo de problema alimentar. Então, a gente faz itens para quem é intolerante à lactose, para quem é intolerante a glúten, para quem come carne, mas também para quem é vegetariano e vegano. Então, a gente trabalha tentando atender todos os públicos. Hoje, a gente acaba oferecendo serviço muito mais para empresas, então, no universo corporativo. A gente oferece coffee breaks, coquetéis, muita coisa para evento, para toda essa parte de alimentação para eventos, mas a gente tem trabalhado bastante, e agora, desde o início da pandemia, a gente se especializou em escolas, em fazer atendimento para escolas. Então, a escola, às vezes, ela tinha cantina interna, mas por conta da pandemia não tem mais esse espaço, essa cantina. Então, a gente tem feito atendimento a escolas. Até porque a gente acaba resolvendo um problema grande para os pais. Os pais têm uma preocupação muito grande com o tipo de alimentação que as crianças elas estão consumindo. E aí, ao consumir um produto, um alimento FreeSoul, acaba ajudando muito nessa questão. Então, a gente tem trabalhado bastante com escolas, além de atender outras empresas. Os produtos de vocês, ele chega ao consumidor final de alguma forma? Ou as pessoas podem encontrar? Vamos supor, se eu quiser comprar, eu encontro em algum lugar, eu consigo encomendar em pequenas quantidades? Por enquanto, a gente está trabalhando mais com o universo corporativo. Então, dá para indicar para a empresa, para a escola do filho, dessa forma. Ótimo, Maíra. Bom, gente, mais alguma pergunta? Alguém quer mandar? Será que a sua mãe não vai conseguir voltar, gente? Para a gente pelo menos se despedir. Poxa vida, a internet hoje estava ótima, a gente se falou mais cedo. Olha lá, a Fabiana está dizendo que quer FreeSoul em Floripa. Muito bem, muito bom. Fabiana, no futuro estaremos aí, fique tranquila. Planos futuros. É isso aí. Bom, gente, para a gente ir encaminhando, eu queria te agradecer, inclusive por dividir a sua história pessoal de alguma forma, né? Por você também se colocar nesse lugar de uma mulher que foi, infelizmente, vítima, mas que está... acho que ela está voltando aqui. Ah, que bom. Vamos ver se ela consegue agora. Ai, conseguiu. Você mudou de lugar, meu amor? Será que agora vai? Nossa, isso tá um suplício na minha vida. Ai, a Tati tá aqui, mãe! Nossa! Não, essa live está muito bem. Olha, tá frequentada. Está a mãe de Táfila, está minha irmã Sim. Ruth, está Mafuane Ah, Odara, Mafuane!
Gente, Só Simone assistindo. Corrazzo. Gente, tem muita gente linda nessa live. Muita gente chique. Olha que honra! Estou me sentindo a anfitriã honrada. Ó, recebe rainha, corte vem tudo, né? Vanessa, tem um mundaréu de gente linda. Vai escritora, né? Ai, gente. E a Olha, gente também. a tia Ruth perguntou se vocês também atendem festa. Se vocês fazem eventos assim, para quantas pessoas minimamente, né? De repente alguém quer fazer lá uma reunião de amigos, tal, como que funciona? Fazemos sim, festas de aniversário, encontro, fazemos sim. Ah, maravilha. Olha, é uma grande pena que a Janete travou muito, porque a gente queria muito ter te ouvido mais, né? Mas a A internet Maíra. não quis. Oi, querida, fala. A internet não quis colaborar. Mas teremos Janete novamente aqui para falar com a gente, junto com Jana, porque ela e Jana, num próximo ciclo de entrevistas, irão aqui para falar sobre como a alimentação, como esse alimento ancestral, como os benefícios dos alimentos fazem a diferença na vida das pessoas, sobretudo na vida das mulheres, né? Para falar um pouco sobre religiosidade, enfim, nós queremos ainda esse momento, além da pessoa, além do empreendedorismo feminino, conhecer outros lugares que Janete nos tem para apresentar, que são muitos, muitos, muitos. Mas vamos conseguir. Eu já nem sei o que eu faço com essa internet, mas ela há de melhorar. Vai melhorar. Vai, vai. A Táquila está falando essas duas rainhas empresárias que eu amo, que incrível. É isso mesmo. Isso, gente. Obrigada, Fabiana. Sigam a Free Soul Food. A Fabiana colocou aqui pra gente, @Free Soul Food. Sigam lá, sigam as meninas. E eu peço que sigam Mulheres que Me Habitam também, gente, para acompanhar aqui todas as sequências de live que a gente está fazendo, para fortalecer mulheres, para a gente usar esse mês de março aqui, para a gente. Estamos além, né, das flores, a gente precisa de muito mais que isso. Não são flores que a gente precisa neste momento, infelizmente não são. Mas, meninas, mais alguma coisa? Alguém mais com alguma pergunta? Senão a gente encaminha. Eu só ia agradecer, Cláudia, pela amizade. Você foi um grande presente nesse momento super difícil, de pandêmico. A escritora que nos presenteia com livros. Ai, que incrível! Então, eu só agradeço. Janete, mais alguma coisa? Eu estou travado ou estou falando? Está falando. Ufa! Bom, olha, para mim é extremamente importante participar de momentos como este. A Cláudia é uma pessoa incrível. Eu estava num momento que eu desacreditava da questão da branquitude. Falei muito para ela com relação a isso. E aí eu comecei a ver que nós temos esperança, que tem saída para algumas coisas. Então, para mim, assim, foi realmente um presente. Então, a Claudinha sabe que tem sido muito legal, muito importante essas nossas conversas, esses nossos bate-papos, esses nossos encontros e esses nossos fazeres juntas. Eu é quem agradeço imensamente por este encontro, por ter vocês na minha vida, por ter Janete principalmente no meu cotidiano, porque todas as terças-feiras e fora as terças-feiras estamos juntas. Eu me sinto muito honrada de dividir, não só o feminista, mas de aprender e de seguir dividindo essa trajetória com você, uma mulher preta, uma mulher que busca na sua ancestralidade muito do que você é e traz para o mundo. E para mim é uma honra muito grande
seguir ao seu lado. É uma honra muito grande aprender com você, com Jana, com Vanessa, com Maíra, mulheres pretas com quem eu me sinto extremamente privilegiada de ter vocês à frente de tantas coisas que eu tenho, enfim, aprendido e tenho percebido o quanto a gente está aí precisando agir, né, com propriedade em pautas que ainda são tão poucas discutidas, infelizmente ainda pouco compreendida a necessidade da gente se unir para que essas pautas sejam efetivamente resolvidas e reparadas dentro do nosso país. Eu agradeço demais, honro demais a presença de vocês aqui. Viva, Jana, viva Ancestralidade e Encontros. Vocês me emocionam sempre, muito. Muito obrigada a você, Janete, a você, Maíra, a todas as pessoas que estiveram aqui hoje. E depois acompanhem lá no nosso Spotify, Mulheres que Me Habitam, essa entrevista editada para que você ouça no seu carro, na hora que você está fazendo comida. É isso. Obrigada. Foi lindo. Muito, muito obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Obrigada, Tchau. querida. Obrigada. Tchau, tchau.